gratos porque o Senhor não tem nos desamparado, o Senhor tem guardado a nossa casa, guardado a nossa mente, o nosso coração, independente da situação, independente da adversidade, da dificuldade. O Senhor tem nos mantido são, Senhor, na nossa loucura. E nós permaneceremos no Senhor conforme aquilo que recebemos e ouvimos, enquanto não houver uma nova palavra, uma outra palavra, uma nova direção. Nós permaneceremos nessa direção, Senhor, nesse modelo, assim como o Senhor um dia nos disse. Nós cremos, Jesus, nós cremos que o alimento que o Senhor tem para nós está guardado dentro da Tua presença, assim como o Senhor ministrou ao nosso coração. Nós cremos nisso, Jesus, e nós permaneceremos nela, e sempre nela. Amém? Paz do Senhor, irmão. Tudo bem? Hoje nós vamos ler Atos 9. Ó, tá andando. Tá quase no meio. Então vamos ler Atos 9, a partir do verso 1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhes o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E veio entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas e a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem.
Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos cresceram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Irmãos, esse é o capítulo talvez que Deus tenha ministrado mais na minha mente até agora, então eu vou tentar falar devagar para eu não me perder aqui. Primeira coisa que eu quero que você entenda, eu não falei sobre isso ainda, mas o conceito de homens que seguem a Deus como povo, ele muda do judaísmo para o cristianismo. As pessoas, e eu vejo algumas pessoas ministrando, pessoas que eu gosto, tá, gente? Quando eu falo pessoas que eu vejo ministrando, são pessoas que eu gosto de ver ministrar. Não pense que eu fico vendo que eu não gosto, não. Não tem paciência, não. Homens que, por mais assim, que não sigam exatamente a mesma fé, mas são irmãos em Cristo. Como judeus que aceitam o testemunho de Jesus, o Messias, como vários tipos de pessoas. E estou falando especificamente agora dos judeus porque se trata disso. O conceito de povo era chamado de congregação na ideia hebraica. E eu gosto desse termo, eu uso muito esse termo. Quando eu vou falar a minha congregação, a nossa congregação, os nossos congregados. Porque é a ideia daqueles que congregam no nome, né, em torno do nome do Senhor. Então eles estão dentro congregando. Mas quando você vai para o Novo Testamento, a palavra muda para eclésia, que significa chamados para fora. E aí as pessoas pensam assim, isso é um erro, isso é uma falta de entendimento. Até alguns judeus vão dizer assim, eles nem são chamados de congregados mais, ou de congregação. Cara, não dá para perceber que é uma forma diferente de entender a igreja? Que aqui, o judaísmo, ele não é evangelístico, gente, não sei se vocês perceberam. Os judeus não saem por aí ministrando o Deus deles, tentando converter pessoas a se tornarem seu povo. Tanto que eles são apenas 15 milhões, se eu não me engano, de pessoas hoje. Não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, são 15 milhões de judeus pelo mundo. Não é um grande número. Não, se parar para pensar, o cristianismo tem 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões, tá certo isso. Então eu tenho medo de falar esses números grandes e errar a unidade de medida. Então você para entender.
Por quê? Como eles não são evangelísticos, não pregam para fora, não foram chamados para fora, é um grupo pequeno. Agora, a ideia da igreja em Cristo é ser chamada para fora. Então, a nossa missão é evangelística. Por isso que nós crescemos. Em quantidade, né? Em número. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o nosso conceito de povo de Deus hoje é chamados para fora, eclésia. E isso não foi um erro na forma de falar. Isso foi um renovo no entendimento de ser igreja, de ser o povo de Deus. Então, começando por aqui, a gente começa o capítulo 9, ouvindo a história de Paulo, de um Deus que tem essa clareza já na forma de fazer. Porque às vezes as pessoas pensam que a Bíblia, é lógico, irmãos, é claro que essas pessoas eram humanos, eles eram homens do seu tempo, então eles têm algumas dificuldades de entendimento de um todo e tudo mais, isso existe. Mas assim, por regra, por via de regra, é Deus que está ministrando, inspirando esses homens e dizendo o que eles devem dizer. Então, logo no começo do capítulo, a gente ouve falar de Paulo, e Deus diz assim, no verso 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos. Um pouquinho antes, vai dizer assim, ó, verso 15: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O que ele está dizendo aqui um pouco antes? Eu lhe mostrarei como ele deve sofrer. Deus já tinha um projeto para Paulo para ministrar aos gentios, irmãos. Ele já tinha um projeto para Paulo ministrar a gentios e reis e também aos judeus. O que acontece na vida de Paulo? Paulo ele já começa indo pregar para os gentios, ele começa indo para a Grécia, contorna, vai para Roma, passa primeiro pela Capadócia ali, agora não vou lembrar se era independente ou não, mas Capadócia, Grécia, né, e Roma. E ele é chamado para fora. Ah, William, mas já haviam congregações judaicas nesses lugares naquele tempo. Isso é verdade, já haviam congregações de judeus que se mudaram, e ao se mudar chegaram lá e fizeram, né, a partir do modelo babilônico a sua né, não é mesquita que fala, mesquita árabe, é o outro nome agora, sinagoga. Então, mas Paulo ele é chamado para quê? Para popularizar essa mensagem, para pregar para fora. Então esse conceito, esse Paulo levantado, ele foi um Paulo premeditado. Agora a gente vira calvinista. Ele é um Paulo predestinado. Brincadeira, irmãos, vamos lá. Mas ele é uma pessoa que Deus chama para isso. E cara, você já parou para pensar o quanto Deus ele zomba dos seus inimigos e quanto ele ri de nós, seus filhos? É impressionante. É até legal a frase, né? Ele zomba dos seus inimigos e ri de nós, seus filhos. E é um padrão. Por quê? Porque Paulo, ele é um doutor da lei. Fariseu de fariseu, aprendeu a partir de Gamaliel, neto de Hilel. É um homem que ele é acima da média, promissor, estudou. E ele vai pregar para quem? Para os gentios. Aí ele chama 12 apóstolos, o Senhor, de pouca cultura, erudita por assim dizer, homens simples, para pregar para os judeus. Então, peraí, os judeus que deveriam ser convencidos a partir da letra da Escritura, ele deixa aqueles que não têm conhecimento específico, entre aspas. Mas aqueles que era só fazer um milagre, que eles já entenderiam que era Deus, que eram os gentios, Deus manda Paulo, que é o doutor da lei. Então, Deus ele tem essa, como que a gente chama? Aquela coisa engraçada das pessoas inteligentes? Sarcasmo. Isso, esse sarcasmo. Ele, para mim, Deus, ele é essa pessoa. Ele é sarcástico. Por quê? Ele poderia ter enviado Paulo para convencer através da letra todos os judeus e levado Pedro e os outros, porque até são mais quantitativamente, para pregar em vários lugares ao mesmo tempo aos gentios, fazer 2, 3 milagres e ganhar toda aquela galera. Mas o Senhor, ele inverte o padrão. Irmão, o Senhor ele tem esse costume. Há uma história no Antigo Testamento que eu acho fantástica, maravilhosa, de Deus zombando dos seus inimigos e rindo dos seus filhos. Que é a história de Moisés. Como assim, William? Não me faz sentido. Vamos lá.
o faraó começa a perseguir os filhos dos judeus. Automaticamente, os judeus, a mãe de Moisés, coloca o seu filho no rio Nilo e deixa ele ir. Então a filha de faraó pega esse menino para cuidar, esse menino cresce e vira o libertador do Egito. Vamos lá, para quem não tem muita noção sobre cultura egípcia, o Nilo é um deus no Egito, o deus da fertilidade, o deus da vida. Olha que interessante. Então, o Nilo traz para o Egito aquele que vai matar os seus primogênitos. Então é Deus rindo dos egípcios dizendo, olha, o Deus de vocês que traz vida vai trazer morte. É a primeira coisa que você precisa entender sobre a vida de Moisés. Mas ele também ri dos seus filhos, porque ele diz assim, quando vocês falarem que eu levantei um libertador entre vocês, vocês vão ter que falar o nome Moisés, que é o nome egípcio. Cara, vocês já parou para pensar nessa loucura? Como que Deus ri da gente? Ele levanta, ele faz um Deus egípcio que representa a vida trazer morte para o seu povo, e para que o povo de Deus não se ensoberbeça e diga nós somos demais, ou sei lá o que eles podem dizer, Deus pega e diz assim, peraí, não, para vocês eu também vou fazer um negócio. O nome do libertador de vocês, da escravidão, vai ter um nome do povo que escravizou vocês, um nome egípcio. Ah, William, mas há controvérsia. Que controvérsia, irmão? Moisés, você já viu esse tom no hebraico? Ah, tem Manassés. Manassés era filho de José, que também era egípcio. Morou no Egito, né? Tinha nome egípcio. Assim como Ramsés e todos aqueles faraós que terminam com Sés no final ali. Cara, você consegue perceber Deus zombando dos seus inimigos e rindo dos seus filhos? Então Deus ele tem esse sarcasmo, essa propriedade de zombar, de zombaria mesmo, nesse sentido dos seus inimigos e de rir dos seus filhos, como a gente faz com os nossos, quando eles acreditam que estão assim, mostrando algo para nós que é uma novidade, que a gente não sabe. Então vamos lá. O capítulo 9 está dizendo o que pra gente? Ele está falando de uma igreja que é um formato diferente. Agora não é chamado como uma congregação para dentro, mas enviados para fora. Está falando de um homem que ele inverte a lógica da ministração, onde ele tem muita letra para pessoas que não precisavam. Mas William, os gregos não eram estudados, não sei o que, era estudado dentro da filosofia dele, gente. Se você chega lá e faz 2 milagres lá, acabou. Eles paravam de acreditar em tudo aquilo que eles estavam tentando ali desenvolver mentalmente por causa de um fato concreto. Então, por fim, eu estou te dando esse exemplo de Moisés. E o Senhor, ele é assim, irmão. Ele inverte as lógicas. Ele pega um homem que era um perseguidor e agora coloca esse homem para ser um ministro abençoador. Onde a primeira coisa que acontece é ele ser perseguido. Ele ser perseguido pelos seus, porque você imagina, um cara que estava perseguindo a igreja, o cara que estava perseguindo os cristãos, agora se converte como um cristão. Isso é mais um motivo para a gente ver o quanto Deus ele tem essa propriedade sarcástica, porque, cara, eu acabei de pegar o teu melhor exemplo, o teu maior, e trouxe para mim. E agora eu vou fazer ele revelar quem eu sou. Então você imagina como que ficaram os judeus naquela época. Por fim, o capítulo ele fala sobre uma viúva, uma mulher que era muito generosa quanto ao ministério dos apóstolos, uma mulher que ofertava na vida deles de forma direta, e o quanto ela foi lembrada naquele momento. É uma igreja que se preocupa com todos, uma igreja que não deixa ninguém para trás, uma igreja que... Ah, William, mas é porque ela ofertou, é porque, cara, essas pessoas que têm o coração aberto, com certeza elas terão com o Senhor Jesus uma intimidade maior, não por causa do dinheiro, por causa do coração disposto a dar. Ah, William, mas e quem não tem muito para dar? Dá o pouco que tem. E eu creio que vai ser da mesma forma, porque ali o que falam é sobre as túnicas que ela estava fazendo, provavelmente, para entregar para eles, não tinha entregue ainda aquelas.
Sabe, assim, eu sei que sempre que a gente fala de oferta, né, de generosidade, ainda que eu não sou muito, ainda para mim não soa tão bem esse termo generosidade, eu acho que não é sobre ser apenas generoso, é sobre ser fiel, né? Mas não está errado o termo, irmão. Estou falando que ainda eu não assimilei. Eu sei que muita gente está usando, mas eu ainda não assimilei. Um dia eu vou ficar bom nisso, né? A gente vai crescendo com os dias. Mas assim, um coração que ele está aberto a entregar aquilo que ele tem, né? E hoje o dinheiro é a representação, é o que representa o nosso tempo, vida, né? Os desejos que nós podemos adquirir, esse tipo de coisa. Essa pessoa, eu creio que o Senhor prestará atenção nela, assim, no dia da sua necessidade, sabe? Não porque quem é rico, então tem mais condição de chamar a atenção de Deus. Não, irmão, como a gente acabou de dizer, não é quantitativo, é qualitativo. Então aquele que tem pouco e dá, ele tem essa propriedade também com Deus, tanto quanto tem muito, quanto aquele a quem tem muito. Então, o capítulo 9, ele começa falando sobre um Deus que inverte algumas situações, que tem tudo planejado e zomba das pessoas, né? Dos seus inimigos e ri dos seus filhos, e termina falando de um Deus que, assim como ele é zombador dos seus inimigos e ri dos seus filhos, num bom sentido aqui, rir dos seus filhos, né? Como aquela palavra, se o Senhor achar graça aos meus olhos, né? Se eu achar graça aos seus olhos, perdão. Mas também um Deus que ele se enternece, ele fica terno, eu não sei como que conjuga essa palavra, mas um Deus que se move com aquele que é diferente, com aquele que tem um coração generoso, com aquele que entrega aquilo que tem, com aquele que sempre fez parte, sabe? Porque você imagina assim, Deus está com um plano agora, ele quer fazer tal coisa, ele precisa de dinheiro. Deus precisa de dinheiro, William, aqui na terra ele precisa para concluir o propósito. Então ele vai procurar alguém que o ouça para cumprir o propósito. Aí ele vai e fala com você. Aí você vai lá e dá manutenção, né? Investe naquilo. Aí o Senhor consegue concluir seu propósito. Aí passa num outro momento, Deus quer fazer outra coisa. Em cima da hora ali, tá todo mundo ali, vamos juntar dinheiro e você de novo. Cara, não é por causa do dinheiro, mas é a ideia de pensar assim, sempre que eu precisei concluir um propósito, eu pude contar com aquela pessoa. Né? Ou financeiramente, ou porque ela foi força de trabalho, ou porque ela se dispôs, né, a concluir aquilo, mas essa pessoa sempre esteve ali comigo. E eu creio nesse olhar especial para essas pessoas que têm um coração disposto ao Senhor, de entregar ao Senhor. William, mas quando a pessoa tem mais, é muito mais fácil que quando a pessoa tem menos, porque quando ela tem menos, geralmente as suas finanças giram em torno do campo da sua necessidade. Quando ela tem mais, ela pode entregar com mais qualidade. Por quê? Porque ela vai sobrar para manter as suas necessidades. Olha, você está falando, não é uma mentira. Mas eu creio assim, se Deus honra aquele que faz do que sobra, por assim dizer, muito mais ele vai honrar daquele que dá de parte daquilo que é a tua necessidade. E assim, irmãos, só quem já ofertou aquilo que nem tinha, que ofertou no crédito, sabe do que eu estou falando. Então, eu creio que o Senhor, ele esse modelo de uma igreja que tem um olhar especial, não para quem oferta, mas para quem se dispõe, para quem entrega, para quem se doa, para quem tá junto. Então é isso, amém? Por hoje é isso. Deus te abençoe e te guarde, livre todo mal. Que Ele guarde a tua mente, o teu coração. Que Ele guarde os seus olhos, os seus ouvidos, os seus lábios, para que tudo aquilo que você veja seja remido, ouça. Aquilo que você diga sejam palavras de bênção e não de maldição.
que o teu coração esteja disposto a gerar aquilo que é bom no Senhor e não aquilo que é mal, e que a tua mente esteja limpa de qualquer seta do inimigo, de qualquer dardo inflamado, qualquer coisa que ele tente colocar na tua cabeça. Amém? Fique em paz, no nome do Senhor Jesus.